Salve. Acabei de virar aqui, ó. Espera que eu vou um segundo. Olha ela me deixando sozinho de novo. Eita vida. Boa noite, olha eu. Boa tarde, galera. Falar que hoje eu tô bastante empolgado, assim. Eu não sou Sheilinha, mas vou dar oi também. Eu tô bastante empolgado com esse dia. É um dia com bastante coisinhas para nós outros hablarmos. É um dia com bastante informação, mas antes da Sheila chegar, eu queria falar um negócio. Eu acredito muito em intuição e acredito muito em estar aberto para receber informações. Eu já sonhei com isso, esse momento, alguns anos atrás, ele está acontecendo nesse momento. E aí eu estava no meu banho, me preparando para esse encontro nosso, e me veio um sentimento assim de uma gratitude muito, muito profunda, porque isso está se tornando quase que um rito para mim. Oi! Está se tornando um rito, tem toda uma preparação minha, tem toda uma conexão, eu vou me abrindo e eu acho que isso está sendo muito bonito. Eu quero agradecer a todo mundo que está aí nessa história, dando esse suporte, fazendo isso acontecer. E o mais lindo foi que quando eu terminei isso, assim, eu olhei no meu celular, estava lá 12:12. E quando eu comecei a estudar xamanismo, eu acredito que nada é por acaso e tem uma borboleta na minha janela nesse minuto. E para mim é assim, quando a gente começa a caminhar xamanicamente, a gente começa a ficar mais atento a alguns sinais, algumas coisas, algumas dicas. E ver esse 12:12 me chamou muita atenção e eu fui num site buscar isso, desse 12:12. E é um portal que te convida ao quando você muda, o mundo muda. Né? Então a mudança passa interna e a gente vai, em algum momento a gente vai tangenciar, vai falar nisso. E aí foi muito lindo encontrar que é uma conexão, esse portal 12:12 é uma conexão com a Mãe Maria. Então a gente está falando de Jesus, de repente surge Mãe Maria, a mãe, essa grande divindade feminina, e que para mim, xamanicamente falando, a grande divindade é Gaia, é esse planeta, essa mãe terra, uma mãe que nos acolhe a cada vida e que nos recebe a cada morte. E é uma meditação que lida com contribuir com a ascensão de Gaia. Como um corpo vivo, tudo que está vivo nesse universo está em ascensão, inclusive nós, inclusive esse planeta. E aí eu pedi para a Sheila colocar um link aqui fixado. O link está aqui? Não? É isso, Sheila? Não, é o título só. O link eu teria que escrever ele aqui. A gente pode talvez depois pensar em colocar esse link no nosso perfil e o pessoal que quiser ir, só clicar lá no Tá bom. Mas tá, legal. E me veio assim, depois então a gente vai colocar esse link. Me veio mas assim, deu um Google por portal 12:12, foi o primeiro que achou, já fez plim e ali eu fiquei. O meu convite, então, até para a gente trazer algumas coisas mais assim para essa dimensão e fazer uma atuação nessa dimensão, é um convite, e como todo convite ele pode ser aceito ou não, mas nos próximos 3 dias, às 12h12, nessa hora aí de 12:12, eu estarei fazendo essa meditação e farei por esses próximos 3 dias, sexta-feira santa, sábado e domingo de ressurreição. Me veio isso e eu resolvi partilhar. E quando eu comecei essa minha caminhada dentro do xamanismo, ao longo dos anos, com viagens para o Peru, constantes viagens para o Peru, existe um lugar ali que chama Templo de Pachamama, um pouquinho antes de chegar em Machu Picchu, que você conhece, né? E ali é um lugar muito forte para mim. Ali eu me reconheci, e isso a gente também vai falar hoje, de se reconhecer quem você é.
E ali eu tive uma inspiração muito grande de que eu me entendo como um dos guardiões de Gaia, um dos guardiões desse planeta. E isso não me torna mais especial do que ninguém, eu apenas entendi qual é a minha missão, e por isso que eu me relaciono tanto com o xamanismo, com o planeta Terra, com Gaia, e é o que eu me encontro. Então eu queria partilhar isso, essa história desse portal 1212. Estarei nos próximos 3 dias nesta vibe, tá bom? Eu quero só aproveitar para falar aqui com o pessoal. Não estou vendo nenhum dos 2 áudios, ok? Pessoal, confirma aqui pra gente se os áudios estão entrando. Eu estou te escutando, Panelli, você está me escutando, Pan? Perfeitamente. Gente, por favor, quem estiver aqui, Arnaldo, dá esse help aí pra mim, por favor. Se vocês estiverem escutando a gente. Claudião, melhorou aí para ti o áudio. Enfim, você entra de novo. Boa, Claudião, obrigada pela companhia aqui com a gente. Valeu. Está falhando. Está falhando. Mais alguém está com áudio falhando, gente? Tudo ok. Deem uma olhadinha na internet, ou às vezes onde a gente está, se vocês estiverem dentro do quarto de vocês, da parede, muitas vezes no Brasil a gente tem esse problema, infelizmente. Boa, obrigada. Legal. A gente fez um alinhamento, o Panelli e eu, nós fizemos um alinhamento, então eu já estou passando aqui para todo mundo, que a priori a nossa intenção era fazer a live todos os dias durante a Semana Santa, para poder falar das energias dos dias da Semana Santa, até para a gente trazer essa consciência crística dia a dia para a gente. Mas, enfim, por ser sexta, sábado, domingo, por ter as outras demandas que estão acontecendo, o Panelli e eu amanhã, na sexta-feira, faremos 2 horas seguidas de live. Então vão ser às 14h30 às 15h30 e das 15h30 às 16h30, que é para poder falar sobre as energias do dia de sexta, sábado e domingo. E a partir da semana que vem, a gente vai fazer o experimento de estar aqui segunda, quarta e sexta às 14h30. Então, só para deixar isso bem claro agora no início e depois no final do vídeo. Legal. Porque nós gostou da brincadeira. Claudião, sem imagem, mas o áudio tá ok. Então, tipo, enquanto você falava, tem uma galera sem áudio, mas segue o baile. Vamos lá. Chega. Vamos jogar um sal grosso, saravá, meu pai. Fala da quinta-feira pra gente, esse dia tão especial. Bom, poxa, então, já começou especial, né? Porque, como eu falei, assim, veio essa percepção dessa ritualística e dessa ritualística que a gente está passando por esse dia com essa consciência, né? E aí quando eu comecei a estudar mais hoje, essa história dessa quinta-feira, eu comecei a ficar mais e mais empolgado, assim, eu tava realmente, assim, essa foi uma live que eu tava super ansioso pra gente já começar a soltar essas coisas dessa cabeça louca. Hoje é dia de Júpiter. Júpiter é o nome de um deus grego também, é o deus da sabedoria. E a gente pode relacionar o nosso amigo Júpiter, sabe com quem? Com Zeus, o deus do trovão, tá? Só que Júpiter... O conhecimento verdadeiro estremece. A louca, não. Uma piadinha. Deus da sabedoria. Que horror! Bom... Esse é um dia que, para mim, pessoa física, não jurídica, é o mais desafiador. É o dia do laranja. Peraí, filha. Bem-vindo! Agora o papai não pode falar, filho. Pede para Nezete, por favor. Tudo bem, tá tudo certo. Pode encostar a porta, por gentileza? Obrigado. Sorry. Imagina, que isso é uma honra. Que venham sempre crianças na nossa vida e na nossa live. O Erezinho aqui veio dar o axé dele, né? Tá ligado? Sempre. Legal. Bom, esse é um dia que pra mim é um dia do laranja. Você tá vendo que eu tô mudando o outfit todo dia na cor, né?
que eu tô dando Mude me assim. representa. Tá bom. E é um dia que, para mim, particularmente, é o dia mais desafiador, porque é o dia de acalmar e organizar, como força anímica, né? E foi um axé gostoso mesmo. E como uma força anímica, então, a força jupiteriana é essa história de acalmar e organizar. Então, quinta-feira é um dia bacana de chegar na frente do teu armário ou no teu arquivo de computador e começar a organizar, fazer as pastinhas. É um dia que tem essa vibe. E olha que interessante, fui pesquisar também no tarô e nos arcanos maiores, quem está lá hoje? El Diablo. Mais um diabo que eu gosto muito de falar sobre a história das forças luciferianas, de Lúcifer, o que traz luz. Existe uma historinha hebraica ou judaica, não sei me expressar corretamente nesse momento, mas que fala que é o seguinte: Lúcifer era o número 2 lá no, com o chefão, né? Então era Deus e Lúcifer. E aí Deus cria a Terra e depois que ele criou, ele olhou bem para a Terra e falou assim: ah, quer saber? Gostei não, vou destruir. E aí Lúcifer chega para ele e fala: olha, não, negativo, Deus. Você não vai destruir nada não. Você falou que ia ser sua melhor criação e é isso aí. E aí dizem que Deus ficou putão, Deus puto, né? Ficou bravo com Lúcifer e falou assim: então beleza, já que você gosta tanto dos homens, tu vai morar lá no coração dos caras. E desde então Lúcifer mora no nosso coração e é essa força que nos faz assim trazer luz à escuridão, né? A gente só existe a possibilidade de iluminação a partir do momento que existe a sombra. Na luz, tudo é luz. Tudo tá legal lá. Tá tudo beleza. Agora, o pau come é na sombra. Eu ia falar isso, né? Eu ultimamente aprendi a olhar e gosto muito desse significado da sombra, que é, putz, na luz, a luz é incrível, né? Pega o sol, assim, é incrível. Agora, se a gente ficar olhando para o sol, mas não dá nem um minuto, ficamos cegos, porque na luz só existe luz. Então, a luz, ela é linda, mas ela é tão ela que não tem espaço para mais nada. Então, por isso que se a gente fosse tão evoluído, tão cheio de luz, a gente não tava aqui, não ia ter espaço. Agora, a sombra, ela é tão construtiva e ela é tão amorosa que quando a gente compreende a nossa escuridão, a gente começa a perceber que da escuridão pode surgir luz, pode surgir o rosa, pode surgir o amarelo, pode surgir a purpurina, porque a escuridão permite... Ah, o Panelli travou aqui para mim, mas já está aparecendo. A escuridão permite que a luz se aproxime. Então, a escuridão permite que haja luz, e não só luz, como outros significados, outras cores. Mas a Sim. luz em si, se ela fosse pura, ela queimaria. Por isso a força, né, do yin e yang, do parar para organizar, da energia de, opa, peraí, eu paro, eu reorganizo, né? E tá tudo bem, eu acolho as minhas sombras para poder enxergar a luz nelas, né? E tanto que isso também é o bonito da história, né? Porque o homem foi criado para a imperfeição. É muito duro assumir isso, entendeu? Mas a gente é um ser imperfeito. Vai estar sempre buscando. E a eternidade é nossa, legal. E é isso. Deus por si é imperfeito, né, Pan? Eu olho hoje muito... Tu já tinha me falado isso outras vezes, mas a gente tem o nosso grau de retenção, né? Então, acho que isso evidenciou muito do último ano para mim, para cá. Que é exatamente isso. Se olha na natureza, não tem um catso de linha reta. Nem o horizonte, se a gente for ver, ainda tem a sua... Porque não é, nada é reto. E aí eu tenho uma coisa do perfeccionismo muito alto, tu é meu amigo, tu me conhece. E alguém me questionou, mas fizeram esse questionamento que foi: cara, você fala tanto de Deus, você fala tanto da energia do pôr do sol, da beleza de uma árvore. E isso tudo é bonito por quê? Porque é imperfeito. E aí tu, que fala que confia nessa força maior, tá querendo ser maior que o cara.
Porque tu tá querendo encontrar a perfeição aonde ele criou um mundo que a perfeição não existe. O mundo é lindo por si só pela sua imperfeição, né? Isso é o que gera beleza. Isso que gera a gente beleza. observa a perfeição e acolhe. Para mim, isso ficou muito forte do último ano para cá. Legal, bonito. E aí, então esse carinha aí, o Júpiter, né? Que é relacionado com Zeus, nessa quinta-feira, e aí de novo a gente cai naquela mesma frase: o que aconteceu hoje só poderia ter acontecido no dia de hoje, por conta das forças anímicas que estão permeando todo esse dia. Então, o Zeus, ele é um camarada, assim, se a gente lê na mitologia, ele se aproxima da humanidade, ele está sempre perto da humanidade, ele está sempre interessado na humanidade. E muitas vezes, tanto que ele tem um monte de filho, né? É uma das grandes piadas de Zeus, é que o cara, não conseguia manter o pinto dentro da toga. É que a humanidade é muito peculiar, tem muitas belezas. Mas essa presença perto da humanidade, uma presença sutil, que não é aquela presença que se revela logo e que também é como o sol, que se olhar de frente queima, vai trazendo esse lugar de reconhecer o esplendor da divindade, porque ele está próximo. E Cristo faz isso acontecer nessa quinta-feira. Ele mostra esses dois aspectos. De um lado, é o mestre que vai se ajoelhar, se colocando a serviço. Hoje, quem lava o pé é ele. Hoje ele lava o pé dos apóstolos para que aconteça a Santa Ceia. Hoje ele se prostra e se coloca, inclusive de Judas, já sabendo que o cara ia pisar na bola. É uma das coisas mais bonitas é ele ter esse senso de servidão, sabendo que seria traído, né? Mas essa é parte das missões e aí, olha, presta atenção nessa aqui, Xê, presta atenção aqui, petulância. Mas assim, olha que informação interessante. Você caiu aí, Xê? Não. Até agora, são escolhas conscientes e ritualísticos. Lembra ontem, quando eu falei que existe o dia a dia, as coisas que você organiza, mas existe o imponderável? Daqui ao final dessa noite vai começar a rolar o imponderável. O que não se tem controle mais. Até agora, Jesus Cristo tinha o controle. Ele vem praticando, fazendo suas aberturas de portais, fazendo seus ritos, colocando suas magias em ação, mas vai chegar um momento quando ele é traído, dali para frente, não sei o que vai rolar mais. Mas dando um passo para trás, então essa representação de quinta-feira, né? Esses dois aspectos, então, onde Cristo se coloca como um mestre que serve o homem, que está a serviço da humanidade, ele se coloca a serviço da humanidade. E um outro aspecto é que ele se torna um portal tão grande, que ele fala assim: aqueles que quiserem receber em seu corpo, ele se doa para as pessoas, o seu corpo e o seu sangue. Quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele se torna um portal dimensional. Uou! Ali mesmo. O mesmo que ajoelhou e serviu, se torna um portal. Olha que louco. A dualidade, o que se ajoelha e humildemente lava os pés, é o mesmo que tem a potência de ser um portal para uma humanidade. Para a humanidade. Isso é de uma potência. E o legal que eu acho é assim, toda vez isso eu me lembro disso. Quando o verbo se faz carne, o que é o verbo se faz carne? Cristo, a força, a divindade se torna matéria. Para provar, para dizer assim, cara, tem um caminho, tem um flow,
tem um jeito de levar. E o que ele vai falar lá na frente, amai-vos uns aos outros. Essa é a grande mensagem dele, uma mensagem de amor, de esperança, de amar o coleguinha do lado. E não, para de querer atropelar o cara. Isso o cara falou 2000 anos atrás. Tamo lá, tirando a fralda. Da perfeição e imperfeição, né? Que quando a gente olha algo negro no outro, né? Eu olho e trago pra mim que é meu, né? A gente enxerga no outro que é nosso, que é o que a gente falou ontem. Mas é exatamente isso, né? É o yin e yang, né? A perfeição e a imperfeição. Tipo, olha, nada é perfeito, né? Mas eu tô aqui para mostrar isso, que tá tudo bem, porque existe algo maior e a gente precisa ter esse tipo de confiança, né? Ou talvez essa é o recado que eu entendo, X. Existe um porquê, né? Existe um propósito, existe um sentido da nossa energia estar aqui neste momento. Aguarde no local. É essa mensagem que vai ser passada mesmo. É essa mensagem que vai ser passada. Então, o que está rolando? Está rolando. Então vamos de novo lá no começo da semana. Aquela euforia vem descendo. E de repente, nessa quinta-feira, o que está rolando lá na época? Está rolando o começo da Páscoa judaica. Como é que chama? Pessach. Isso. E o que eles estão comemorando lá? Eles estão comemorando a travessia dos 40 anos do deserto, quando eles fugiram do Egito. E o que rolou nesse dia, assim? Qual foi a gota d'água? A gota d'água foi quando Moisés lança aquela praga de matar os primogênitos. Manda o anjo da morte matar os primogênitos e todos que tivessem com a porta marcada com o cordeiro, com o sangue do cordeiro, vai pegando. Com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não ia entrar. Olha a magiquinha rolando. Sangue, cordeiro, tomando breja? Eu tomo breja? Toma! Poxa, Jesus, até... Não, coleguinha. Não, a gente pode fazer se quiser um happy hour do xamanismo, mas agora não. Aquele que diz que tá tomando água e a vodka. Onde eu estava mesmo? Você estava falando sobre esse recado que a Páscoa judaica. Deus trouxe para Moisés. Lembrei. Então, por exemplo, a Páscoa judaica está rolando agora. É de 8 a 16. Começou ontem, o jantar de Começou Então, o que aconteceu? Hoje, lá, 2000 anos atrás, era um dia onde se guardava um silêncio sepulcral, porque existe até uma lei que falava que as pessoas não podiam sair à rua à noite, naquele dia específico, porque era o dia do anjo da morte, dar o rolê dele. Então as pessoas não saíam na rua, nesta quinta-feira especificamente. E era um dia de se celebrar, então, essa saída do Egito. O anjo da morte está rondando, vai vendo. O anjo da morte está por perto. O que está rolando historicamente lá? Cristo junta os seus discípulos no monastério dos essênios. Para algumas linhas que estudam Jesus Cristo, eles falam que a gente só sabe da história de Cristo até os 12 anos, quando ele vai lá no templo com os pais dele, depois ele desaparece e volta com 30. Algumas pessoas dizem que ele foi ser treinado pelos essênios. Tem um livro que eu li que chama Efeito Isaías, do Greg Bowden. É um livro que fala sobre física quântica de uma forma bem legal, e ali ele fala que os essênios que escreveram o Evangelho do Mar Morto, alguma coisa desse sentido. Os escritos apócrifos, são os apócrifos, os que não entraram na Bíblia. 5 evangelhos, se não me engano, 4 ou 5.
E aí é uma turminha do barulho. São os caras assim, Bem legais. bem, E tem bem esse material legais, bem disponível, viu? conectados. Para falar para o Hã? pessoal aqui. Não, que eu, há um tempo atrás, eu comecei a dar uma lida nesses evangelhos, justamente por escutar a história dos anjos caídos e a coisa lá do Polo Norte e tal. E aí eu fui atrás. E eles têm, têm partes, que nem o de Judas está inteiro na internet, o de Maria Madalena tem o PDF também na internet, porque foram os inscritos que começaram a achar, né? Então isso aí tá Sim. tudo na internet, gente. Vocês conseguem achar um material fácil no Bom, primeiro Google. e então ele foi para esse convento dos essênios, até onde dizem que eram os caras que até trocavam umas figurinhas com os indianos, né? Tem mais ou menos esse trânsito ali naquela região. E aí ele está lá juntando o pessoal para fazer a Páscoa judaica mesmo, essa noite onde se celebra o Cordeiro. Mas isso é uma tradição pré-cristã, tá? Então, o que está acontecendo? Ele está trazendo, num momento muito especial, um conceito onde ali ele vai se transformar num cordeiro espiritual. A história então vai mudar de um cordeiro material, físico, na 3D, onde ele se coloca como um cordeiro, esse cordeiro no espiritual. Não se precisa mais se matar, sangue, carne, aqui, não precisa, não tem tanta necessidade. Já está aqui, já subiu essa energia. Então, nesse começo de ceia, Cristo faz então esse ato de amor, esse ato de libertação e de humildade, de ir lá e lavar o pé de cada um. E aí a gente vai para uma dimensão também um pouco mais mágica e começa a entender o significado do pé. O pé é que faz a jornada. O pé é que toca no solo. O pé é que faz a conexão com a Mãe Terra. O pé. Então, o pé purificado te permite continuar o teu caminho por novos caminhos. Você agora está com os pés purificados. Você pode tocar em lugares sagrados, né? Quantas tradições fazem tirar o sapato para andar nos lugares e tem todo esse respeito e essa relação com o pé. E aqui, quando ele se mostra assim nessa humildade de se colocar frente aos seus discípulos como um servidor, ele também não está querendo, para mim, ele não está querendo mostrar se ele é melhor, se ele é pior, se ele é isso, se ele é aquilo. Ele só apenas é. É isso que eu tenho que fazer, vou fazer. E é isso que nós temos que nos fazer, né? Ser quem é. E essa também é a reflexão desse dia. A reflexão desse dia, lá na frente a gente volta. Mas é essa sinceridade interior com quem você é e o que você sente. É aquele olhar para dentro do espelho, não do que você projeta, mas do que você realmente é. Com luzes e com sombras, né? Com luzes e com sombras. Que acho que tem essa grande pegada, né? A gente vem de uma sociedade que conta histórias aonde tem que ser tudo tão perfeito, né? A gente tem uma cultura cristã, uma cultura católica, que se fizer algo errado, vai para o inferno, Deus não vai aceitar, etc. Então a gente tem isso de não, só quero mostrar minhas luzes, né? Talvez por isso pessoas que mostram só suas luzes acabam afastando outras, porque só a luz queima, né? Então, muita gente, às vezes você olha e você fala, meu, a pessoa é incrível e ela tá sozinha, mas talvez porque ela não permite que a vulnerabilidade, porque a nossa vulnerabilidade é que ela nos fortaleça, né? Ela nos fortalece quando a gente observa ela e acolhe. E na minha compreensão, no meu entendimento, cada um desses saberes, quando a gente acolhe dentro da gente vulnerabilidade, sombras, coisas a melhorar, a aceitação, né, de lidar com a realidade nua e crua como ela é, sem querer ficar transformando, mas aceitar que a gente está onde a gente tem que estar para aprender o que a gente precisa e ir embora daqui. Isso tudo, né, se a gente for ver,
é literalmente acolher e integrar, né? Isso é o que nos deixa forte, porque a gente para de negar uma parte nossa porque a gente acha feio. Porque o que é feio e o que é bonito, né? Por tanta gente matando, botando bomba nos lugares, será mesmo que essa nossa parte tão pequenininha é tão feia assim, né? Então, o aceitar, né? Aceitar o que está externo, mas aceitar o que é nosso também, né, Tuita? Colocar a luz A aí. gente vem de uma cultura que a gente é ensinado a matar nossas sombras e não aprender com elas, e não bailar com elas, e não acolhê-las. Quando a gente vai, por exemplo, estudar outras tradições e que não lidam com esse Deus uno, você vai ver aquele panteão de deuses com suas luzes e sombras. Então, a gente brincou agora no começo com Zeus, era o cara, mas também não conseguia ficar com o peru dentro da toga. Tu mesmo vai, talvez tu saiba falar sobre isso melhor do que eu, mas tem uma tribo na África, acho que é na África, que quando uma pessoa no meio da tribo, porque a gente, na nossa tribo, nós somos uma tribo, né? Independente aqui a tribo que gosta do xamanismo, mas a gente faz parte de uma grande tribo. E aí tem um lugar aqui que se alguém fazer errado, o que a gente faz? Vai lá e escracha a pessoa, tá na cadeia. Às vezes o cara roubou porque precisava comer, bicho. Quem tá lá roubando milhões não tá. Então, a gente tem um sistema que tá torto. Mas tem essa tribo aí na África que quando a pessoa erra, eles colocam a pessoa no meio de uma roda com todos os integrantes da tribo. E aí cada um fala o que essa pessoa tem de bom, que é para ela perceber que aquilo foi só um ponto e vírgula na história, mas aquilo não define ela pelo que ela é. E hoje em dia, infelizmente, o nosso senso crítico define e cristaliza a nossa possibilidade de lidar com o mundo fora da gente e com o mundo dentro, né? Eu gosto do movimento dessa tribo por isso. Porque eu acho que, porra, negativo e positivo todo mundo tem, mas se eu tô só evidenciando o positivo, uma hora o negativo continua existindo, mas ele vai ser menor. E aí eu acolhi ele com amor, né? Eu integrei, olhei o que é positivo. Eu gosto dessa história porque de uma palavra que ela fala relembrar quem você é. O contato com a tua essência, né? Porque o movimento que a gente tem é muito isso. É o contato com a nossa essência, né? É falar, pô, a gente não tá falando do cristianismo em si, a gente não tá falando de Jesus Cristo, a gente tá falando que existe uma energia universal, uma consciência que a gente faz parte. E que fazendo parte, a gente pode se fortalecer com o todo e fortalecer o todo através do nosso fortalecimento. Concordo. Uhum. Bom, vamos voltar então para nossa Páscoa lá. Vamos. E aí, tava todo mundo lá naquela mesa, onde tinha cordeiro, vinho e pão. E aí, naquele momento, ele fala, então, assim, eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, aquela história dele se tornando um portal, ele está assumindo essa carga, e ali é uma redenção, mas ele está assumindo essa carga, e aí ele se funde, ele traz uma força onde ele funde aqui, começa a fundir essa força aqui nessa dimensão. E aí começam assim, os aspectos xamânicos da história, né? Porque a Bíblia, por exemplo, é permeada de simbologias animais. Então, quando a gente fala cordeiro, a gente já tem uma interpretação aqui dentro, diferente de falar o leão de Judá. Aqui não cabe falar do leão de Judá. Como o símbolo da cristandade é um peixe, que é o animal que se oferece para o homem. Então, essa simbologia animal, ela traz uma carga de informação também, que já traz a informação decodificada. É aquele que vai ser imolado, que é aquele que vai ser ofertado à divindade como aquele pagamento do equilíbrio de honra. Lembra que o Hermes faz a ponte, que é o protetor dos negociantes, dos viajantes, da troca justa, é o que leva as preces dos homens para os deuses. Ele faz esse equilíbrio dessa troca justa. Então esse cordeiro ele se oferece e em seguida ele fala do vinho
né? Ele começa pelo vinho, e passa pelo pão. Então esse é meu corpo e isso é meu sangue. É aquela transubstanciação que a gente vem falando. Agora foi para valer. A energia solar que ele estava acumulando dentro dele, agora ele se posicionando como um cordeiro, como aquele que vai seguir. Então olha a ritualística. Eu vou seguir como sendo esse cordeiro, e vou trazer toda a minha energia, toda a minha presença aqui nesses dois símbolos. E eu posso te ser honesto, viu, Sheila? Teve uma época que eu estava assim, muito católico. E eu consegui, por algumas vezes, sentir essa magia da transubstanciação no momento da Eucaristia. Foram raros esses momentos, mas eu já tive esse vislumbre assim, dessa força, e é muito forte mesmo, é muito bonito, e eu realmente acredito que ela está presente, ela não se apaga, porque imagina, são mais de 2000 anos, todos os dias, em vários lugares do mundo, acontecendo várias vezes por dia, essa Eucaristia, trazendo essa força, plasmando essa força, E consolidando essa força. Essa palavra tem poder, são há mais de 2000 anos. Para mim, por exemplo, no judaísmo, a gente entrou esse ano 5.780, 81, se eu não me engano. Agora que tu tá falando, eu fiz uma associação que é literalmente essa integração do ser, né? E a conexão com Deus. Porque aí pode ser que eu esteja errada, mas enfim. Antes se faziam oferendas anuais que se matava um bezerro para essa divindade, né? Depois teve o teste de Deus com Moisés, que foi: leva o teu filho para onde a gente corta o bezerro e corta o teu filho no meio. E aí que eu acho que foi Isaac, que era o filho dele, que foi entregue como oferenda. E aí a mulher de Moisés falando: não, não faz, não faz. E ele falou: não, eu confio. Se Deus está falando, é o que eu mais amo, mas ele é um pai bom. E até o último minuto, porque ele estava para matar o filho, foi quando Deus falou: não, não precisa. E aí rolou um milagre, que é, né, isso. Coloca o sangue nas portas das casas que tiverem lá com a... Não, essa é outra história. Bom. São duas histórias diferentes. Eu tava pensando agora, tipo isso, né? O que antes, milhares de anos antes, reverberou, tipo, de uma forma sincrônica, mas numa outra figura. Sim. É isso que eu tô pensando, assim, tipo, é o antes e o agora. Porque o questionamento não é nem a história de Moisés ou de X, mas é o simbolismo, né? É o simbolismo. Primeiro era um animal, depois foi o teu filho para ver se tu me ama mesmo. Então, entrega aquilo que tu ama, já que tu confia em mim. Porque se tu confia em mim, eu faço teu filho voltar à vida. Quem confia, confia. E vai lá fazer. E ele fez isso em nome deste Deus. E aí a troca toda que rola, né? Depois de um tempo, depois de não sei quantos mil anos, ok, então agora a gente vai conectar, né? A terra com o homem mesmo. E aí eu dou esse ser que está de pé. E aí eu me lembro de você, logo que eu comecei a andar contigo, que a gente tinha isso, né? Da posição xamânica no mundo, né? Quando eu tô meditando, quanto que eu fico no meu lugar, o quanto que eu me mantenho no meu espaço para poder mostrar para os outros o espaço deles e tal. Então a minha conexão foi toda essa. O quanto Deus vem nesse momento e fala: ok, saímos dessa fase animal, sem consciência e no automático e com medo de algo maior, para agora falar: não, a gente é responsável pela gente, meu filho se sacrifica pela humanidade ou algo assim, entendeu? Tipo, é a conexão homem, que é a terra, né, com o céu. Mas isso é com o que eu fui associando com as coisas que tu sempre foi falando. Por isso que agora eu fiquei pensando porque quando o anjo segura a mão de Isaac, ali é um decreto de magia. Acabou os sacrifícios de sangue. Está decretado, acabou, deu, valeu, passou. É isso, é um final de uma era. Mas vamos seguir o baile. Depois um dia a gente conta sobre essa história, que também é bem bacana. Estamos no baile, mas a gente... Vamos nós, porque hoje eu tenho coisa pra caramba pra falar. E aí, então assim, quer um exemplo de como o espírito entra na matéria? E um exemplo simples, e um exemplo xamânico que a gente aprende, é olhar para a natureza. Simples assim, simples assim. Olha para um vegetal, para uma flor crescendo. Você consegue perceber
a atuação do espírito na matéria. Ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. É a atuação, é uma força que existe na matéria. É o que nos dá vida, é o que nos alimenta. É essa fagulha de criação. Então ele está renovando essa fagulha de criação. E aí, quando essa ceia vai acabando, Cristo está falando pelas últimas vezes com os apóstolos dele, né? E ele faz meio que um discurso final. E nesse discurso final, de despedida, ele deixa aquele grande ensinamento: amai-vos uns aos outros. Aquilo que eu falei lá no comecinho. Então, ele está dizendo ali que assim, o amor é a meta final. O amor, quando a gente pega aí os contos de fada, qual é a magia que vence todas as magias? Pode ser a maçã envenenada, pode ser o feitiço da bruxa Shira, é o amor. É meio estranho chegar lá um príncipe que a mulher nunca viu, dá um beijo na mulher e ela, te amo loucamente, não sei que te amei loucamente, mas tudo bem. Mas é o amor. É o amor que dissolve todas as magias mais densas são dissolvidas no amor. Mas para mim fica aqui um toque de que, tipo, só dá para amar ao outro a partir do momento que você está se amando. Porque você só vai dar aquilo que tem. Na mesma proporção. Então, o processo interno se refletindo no processo externo. Então, quanto mais eu estiver olhando para mim, me amando, olhando para mim de uma forma consciente, não de uma forma egoísta, olhando para o meu umbigo, mas de uma forma consciente, olhando para mim, para as minhas sombras, para os meus desafios e tudo mais. E cada vez mais eu consegui trazer esse... Eu vou pelo contrário, quanto mais eu transcender esse desamor que existe dentro de mim, mais amor eu vou conseguir ter pelo coleguinha do lado. Então esse foi o último toque, assim, grande toque, assim, para os discípulos, né? E aí o que rola? Então acabou a ceia, beleza, tchau, beijo, não me liga. Aí o que aconteceu? Existia, então, como eu falei no começo, existia uma lei que a galera não podia sair à noite nesse dia, exatamente nesse dia. E era um dia de lua cheia. Olha que louco, vai vendo. De repente, então, ninguém podia sair à noite. Por quê? O anjo da morte estava rondando. Olha as forças trabalhando para pegar a força crística e meter ela na cruz. Olha as forças trabalhando. De repente, Judas sai correndo no meio da noite. Some no meio da noite. Some no meio da escuridão da noite. E Cristo vai atrás dele, como esse sol tentando iluminar as trevas. Buscando iluminar, tentando não, buscando iluminar as trevas. Essa luz que se apresenta nessa noite escura. Lembra do silêncio? Agora é um silêncio sepulcral. O anjo da morte está aí presente. E aí, a partir desse momento, as decisões conscientes se encerram. E aí começa... Não se tem domínio dos próximos acontecimentos. E o que começa a acontecer nesse momento? Um eclipse lunar. Um eclipse lunar acontece no momento dessa traição, no momento que vai rolar a traição. A lua encobre o sol. Aquela lua do inconsciente, dos devaneios, dos lunáticos, ela faz sombra sobre o corpo celeste. E aí vem aquele momento que eles chamam da agonia do Senhor no Getsemane, que é um lugar que tem lá em Jerusalém. E aí Cristo começa a rezar muito, começa a conversar com o Pai dele,
E é nesse momento que ele fala, afasta, é o famoso momento do afasta de mim esse cálice. Ele estava mesmo se cagando, estava tenso, estava com medo. Jornada do herói, aquele momento que o herói tem medo, medo, mas os aliados chegam e tudo mais. E aí esse sol que está pulsando dentro dele começa a se expandir cada vez mais, e nesse momento esse corpo físico já não está mais dando conta, e ele começa a suar sangue. O corpo humano começa a suar sangue. E é incrível, né? Como Jesus Cristo foi um cara de muitos ensinamentos, porque tem um momento que o que acalenta a alma dele foi o beijo de traição de Judas, porque ele conseguiu, em algum lugar da divindade dele, ressignificar todo esse beijo, que se passou para a humanidade como um beijo da traição. Mas ele conseguiu ver aqui naquele beijo um acalanto, onde ele consegue novamente acalmar esse vulcão, esse sol que quer, esse novo que está chegando junto com esse velho que está morrendo. Então é um momento assim de grande sinceridade, como eu falei lá atrás também, de grande sinceridade interior, de ser quem você é, de se olhar do jeito que você é, e apaziguando, entendendo a tua missão. E aí, nesse momento, Cristo está se entregando para a sua missão, como um todo. Né? Agora, como eu falei, agora ele já não tem mais o controle de nada. Os ritos acabaram. O pau vai comer agora em cima dele, tadinho. Agora ele vai sofrer pra caramba, né? Então é uma sexta-feira bem tensa. Então, ó, a gente já meio que está chegando aqui, falta um pouquinho só, mas relembrando então a nossa roda de cura. Então, o caminho do guerreiro, do curador, do mestre e do visionário, né? Ela está nesse sentido aqui. No primeiro dia, ele entrando em Jerusalém, assumindo sua missão, todo solar, né? E as pessoas, hosana nas alturas e tudo mais. O segundo dia é o dia que ele amaldiçoa a figueira e bate nos vendilhão do templo, que é uma transição entre o guerreiro e o curador. É esse Cristo trazendo a cura. No terceiro dia é o dia das perguntas, que é a terça-feira, que é o dia das perguntas capciosas. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Já estamos aqui no curador, né? E ele trazendo esses dois caminhos. E aí a gente vai para o quarto dia, onde Maria Madalena faz a unção dos olhos em Jesus, nos seus cabelos, nos seus pés. Então aqui a gente já está saindo. O curador é um portal de água, né? Enquanto o do guerreiro é um portal solar, do sol, esse aqui é um portal de água. Então, trabalhando com esses olhos, uma grande bênção para aquele corpo que vai se preparar para fazer uma transição, um transcender. E aí hoje, na quinta-feira, nos meus entendimentos xamânicos, ele efetivamente pisa no arquétipo, porque são arquétipos, no arquétipo do mestre. É aquele mestre que já está consciente da sua missão, já sabe quem ele é, não precisa provar nada para ninguém. Ele está aqui trazendo instruções, trazendo conhecimento, partilhando e se colocando a serviço, se tornando um portal. O próximo portal, o próximo arquétipo é o arquétipo do visionário. Então eu entendo que ele vai ficar nesse arquétipo do mestre agora também nessa sexta-feira, onde ele vai a paixão de Cristo, né? Onde ele vai ser realmente assim machucado, o seu corpo. Então ele vai fazer essa transcendência do corpo, né? Ele vai muito além, né? Então é mais ou menos isso. Deu para entender? Como é que tá aí para vocês, gente? Responde pro Panelli, por favor. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, já manda aí pra gente.
Ah, deixa eu falar uma coisa então, eu lembrei assim, ó, pessoal, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, meu, faz, que estamos aqui na disponibilidade, mas é, a quinta-feira, ela traz uma força de você deixar uma marca naquilo que você faz, né? E aí, hoje, eu comecei a pensar nessa grande caminhada da Semana Santa através da jornada do herói também. Como é que consegue encaixar essa jornada do herói? Então, o primeiro grande passo do herói e aí, assim, de novo, trazer os arquétipos, essas forças anímicas que existem na humanidade que nos sinalizam para algumas direções, entendeu? Então, é a jornada do herói. Primeiro passo da jornada do herói é o mundo comum. Não há surpresas, está tudo numa boa, tudo mais. Ih, Dani, esqueci, eu não tenho anotado aqui na frente quem é o arcanjo de hoje. Espera aí que eu já... Che, pesquisa aí para mim quem é o arcanjo da quinta-feira, desculpa. Então tem a jornada do herói, ele está no mundo comum. Depois existe um chamado à aventura, né? Então ele vai iniciar a sua jornada, ele ouve, ele sente que ele precisa fazer alguma coisa. E aí, num primeiro momento, existe esse embate interno. Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu deixo de fazer? E geralmente calcado no medo de ser esse herói. Depois, o próximo passo, e isso acontece na mitologia, isso acontece na Bíblia, isso acontece nos filmes, isso acontece na vida. Aparece um mentor ou alguma força sobrenatural que vai te ajudar, que vai te ensinar, que vai te dar equipamentos, lanças, dardos, flechas, raio laser, e o que você precisar para a tua jornada. E aí existe a travessia do primeiro limiar. O que é isso? É o momento onde o herói não pode mais voltar atrás. O que acontece? Quando é isso? Quando Jesus Cristo pisa em Jerusalém e a galera chama ele de rei dos judeus. Ali não tinha mais como voltar. Aí depois tem um momento que é o ventre da baleia, né? E aí é onde a aventura começa mesmo. E aí o herói é testado, ele vai conhecer seus primeiros grandes aliados e seus grandes inimigos, né? E aí existe um outro momento que é quando o herói vai se deparar com o seu maior medo, o maior de todos. E aí é a provação suprema. O herói precisa enfrentar esse medo, ele precisa morrer, ou literalmente ou metaforicamente, e aí ele vai renascer maior que o inimigo. Né? Mas sempre quase perde a batalha, ele vai quase morrer, e tcharam! E o que ele ganha? Ele ganha uma recompensa, que vai ser tipo um elixir. Mas esse elixir, a missão ainda não acabou, porque ele vai dividir com a humanidade. Ele não vai guardar para ele. O herói não guarda as coisas para ele. Mas ele vai receber uma recompensa que ele muitas vezes nem sabe o que é. Mas é o elixir que ele vai partilhar com o mundo. E aí tem o caminho de volta. E o que acontece no caminho de volta? É a última chance dos seus inimigos te derrubarem, né? É o combate final, para dar o golpe final. E aí acontece a ressurreição. Então, onde nessa luta final, o nosso herói usa todos os aprendizados possíveis e conhecidos por ele para ele vencer os seus últimos inimigos, né? E nesse momento ele muda, ele se transforma, o olhar dele é outro para os amigos, para os colegas, para a humanidade, blá, blá, blá. E aí ele retorna com o elixir, essa recompensa, e partilha com o todo. Então eu acho que essa história de Jesus, ela é muito permeada dessa jornada de herói. Nossas vidas são permeadas pela essa jornada do herói e a gente vai vivendo isso. Então, sempre para mim fica muito claro assim, o quanto é legal a gente ter os nossos aliados, escutar as nossas intuições, os nossos mentores, o que eles nos trazem, o que eles nos fortalecem, e também saber quem são os nossos inimigos e olhá-los de frente. Isso é bom. Fica menos assustador.
Você achou o Samael, né? Já escrevi aqui. Isso aí. Que Sachiel. Sachiel. Esqueci o que ele faz. Deixa eu O ver aqui. pessoal pode dar um Google aqui pra gente, assim, até também para o pessoal aprender a buscar informações, né? Ou a gente pode marcar uma live e fazer uma semana só falando dos arcanjos da semana, por que não? Pode ser. Pode ser, pode ser. Aí, Sachiel ou Tzcadael, alguma coisa assim. A gente tem 3 minutinhos aí, não sei se você quer se despedir do pessoal, enfim, dar algum Peraí, só recado. deixa eu ver o que ele faz. Ah, é Zaquiel. É o da misericórdia divina. Ter piedade de mim, sabe? Então acho que é naquele momento assim, de novo, porque aconteceu nesse dia. Porque é o dia que ele vira e fala assim, cara, tira, afasta esse cálice de mim, meu, tá pegado. Mas, e aí vem um entendimento maravilhoso, meu. Aí, Hosana nas alturas o tempo todo, né? O intervalo da oração, desculpa estar te cortando, mas o intervalo da oração o tempo todo é: tem de piedade de nós, dai-nos a paz. uhum. Desculpa te cortar. Mas nesse momento ele fala assim, meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Não seja como eu quero, mas todavia, ele fala, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, ele se abre como um cálice também. Ele é a representação desse cálice. Tanto que ele morre na cruz como um cálice, para receber tudo isso. Ó, a posição de magia que ele se coloca. E olha que lindo que é esse dia. Do mesmo jeito que vai existir um sacrifício solar chamado Jesus Cristo, nesse dia existe um sacrifício lunar chamado Judas. Equilíbrio. E por isso que eu acho que Judas foi um cara bacanudo, porque ele bancou essa parada pra valer. O cara topou seu 180 graus do Cordeiro de Deus. Do sacrifício solar desse lado e o sacrifício lunar rolando desse lado. Precisa agradecer muito esse cara. Precisa agradecer muito. Pisou na bola. Mas foi o cara. Então é isso, gente. Eu acho que é por aí. Qualquer coisa, manda sinal de fumaça. A gente tem mais um minutinho. Quer tirar aquela foto louca lá? Vai lá, gente. Quem tiver online, põe a foto aí. Dá um print na tela, ó. 1, 2, vai no 3.